Sim, Camille, uma coisa eu não entendo no início da igreja. Por que Pedro foi tão duro com Ananias e Safira? Porque o grande problema ali, ó, vamos olhar lá em Atos, né? Lá no livro de Atos, o que aconteceu foi o seguinte: Barnabé, antes de Barnabé, né, a gente vê lá em Atos 2, por exemplo, que no verso 42, né, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aí o que fala? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, eles não consideravam nada do que eles tinham como só deles. Eles conseguiam enxergar que aquilo era de Deus, na verdade, e que eles eram só mordomos. Então, em vez de ficarem com aquilo para si, eles resolviam vender e dar o dinheiro, porque eles viam que tinha gente com necessidade. Por exemplo, quando aparece lá em Atos 6, né, as viúvas dos irmãos, né, dos cristãos de origem grega, né, que estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Né? Então, existiam pessoas que eram necessitadas ali. Então, quem não era necessitado não conseguia conviver com isso. Então, o que fazia? Vendia, não eram todos, mas vários deles vendiam os seus bens e distribuíam o dinheiro conforme as pessoas tinham necessidade. Aí, o que acontece? A gente anda um pouquinho mais para frente, que isso é Atos 2, né? Aí chega no capítulo 4, no final do capítulo 4, no verso 32 fala: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então, lá em Atos 2, 3, 4, continuava sendo essa mesma história. Né? Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas já as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aí conta um exemplo de alguém que fez isso. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou na verdade é filho da consolação. Bar significa filho, né? Em hebraico, né? Barnabé é filho da consolação, que é a mesma coisa que o encorajador, né? Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Tá. Aí logo em seguida vem a história de Ananias e Safira. Aí, presta atenção, a gente precisa, quando lê a Bíblia, prestar atenção a cada detalhe que está colocado aqui. Esses detalhes não estão aqui à toa. Tá? Aí no capítulo 5, verso 1 fala: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Tá? Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. Tá? E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Tá? Aí a gente fica pensando assim: o problema foi que ele ficou com uma parte para ele. Não foi esse o problema. O problema não foi esse. Aí no verso 3 fala assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aí a gente poderia pensar que o problema era esse, né? Aí Pedro continua: ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, o que aconteceu foi o seguinte: como ele estava vendo que um monte de gente estava fazendo isso, ele não quis ficar para trás, quis ficar ali, né, bem na fita, né, jogar para a plateia. E aí ele ficou com uma parte do dinheiro e deu a outra parte e disse que aquele era o valor que ele tinha recebido. Né? O grande problema foi a mentira.
Ele poderia ter vendido e ter guardado o dinheiro todo para ele. É isso que Pedro fala aqui. Por que você fez isso? Por que você reteve uma parte do dinheiro? Por que você mentiu para o Espírito Santo? A propriedade não era sua mesmo? E depois de vendido, o dinheiro não estava com você? Você podia ter ficado, era só ficar. Né? O problema é que ele queria ficar, mas ele também queria aparecer. E apareceu com base numa mentira. Né? E aí vem a pergunta, por que Pedro foi tão duro com ele? Né? Porque o que teria acontecido naquela comunidade eram os primeiros cristãos, né? Os primeiros seguidores de Jesus estavam ali. O que teria acontecido ali se Ananias tivesse feito isso e tudo ficasse por isso mesmo? Né? O que vocês acham que teria acontecido? Será que teria tido mais gente que teria feito igual a ele? Provavelmente, porque isso ia acabar se espalhando, né? E logo ali no iniciozinho da história de vida da igreja primitiva, a igreja já estaria toda condenada, né? Já estaria podre. Né? Então era preciso que o Espírito Santo mostrasse que ele estava ali supervisionando, né? Que o Espírito de Jesus estava se apresentando como ele se apresentou lá para João em Apocalipse. Eu sou aquele que passeia entre os candelabros. Vocês lembram disso de Apocalipse? Né? A primeira visão que João teve, quando ele estava na ilha de Patmos, né? Ele ouviu uma voz falando atrás dele, né? Uma voz que parecia a voz de muitas águas. E quando ele virou, ele viu Jesus. Né? Jesus assim bem transformado, cabelo branco, barba branca, olhos de fogo e tal, e ele viu que ele estava no meio de 7 candelabros de ouro, né? E aí Jesus explicou para ele, olha, esses 7 candelabros, ó, vamos ver lá, Apocalipse, a gente até já viu Apocalipse há pouco tempo, né? No primeiro capítulo, tinha em sua mão, no verso 16, tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Aí João caiu, né, como desmaiado, né? E aí Jesus colocou sua mão direita sobre João e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, né? Da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Porque quando ele virou, ó, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando, me vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Aí ele descreve a visão que ele teve de Jesus. E aí Jesus fala, esse é o mistério das 7 estrelas na minha mão e dos 7 candelabros, né? Que Jesus estava ali no meio dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. 7 a gente já viu, é número de totalidade, né? De plenitude. Então as 7 igrejas são todas as igrejas locais, todas as igrejas que formam a igreja de Jesus de todos os tempos, né? De todos os lugares e de todos os tempos. E os anjos das 7 igrejas, tem gente que interpreta como anjos mesmo, né? Como protetores das 7 igrejas. E tem gente, de todas as igrejas no caso, né? E tem gente que interpreta os anjos como os pastores, né? Os responsáveis, os bispos, né? As autoridades daquelas igrejas, que estão na mão de Jesus, né? Então, se as autoridades estão na mão de Jesus, que dirá todos os outros, né? E outra coisa, Jesus não está sentado no meio dos candelabros, e ele não está inerte no meio dos candelabros. Ele está de pé e ele passeia entre os candelabros. Ele está supervisionando a vida da igreja. E ele aqui, nesse texto de Atos, ele estava supervisionando a vida da igreja ali em Jerusalém. E foi por isso que Ananias e Safira caíram mortos. Porque primeiro foi Ananias, né? Pedro confrontou Ananias, e aí Ananias caiu morto, e todo mundo ficou amedrontado, né? E aí
levaram o corpo dele para sepultar. E umas 3 horas depois, que é o que fala aqui em Atos, chega a mulher dele, né? Chega Safira, sem saber o que tinha acontecido. E aí Pedro perguntou, deu uma chance para ela. Safira, me diz, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Então esse aqui foi o grande problema. Eles poderiam ter falado assim, nós vendemos por mais, mas a gente precisava do dinheiro, e aí o dinheiro que a gente pôde dar foi esse aqui que a gente trouxe, mas a gente vendeu por mais, mas não tinha como. E aí estava tudo bem, estaria tudo bem. O grande problema foi a mentira, né? E vocês lembram o que Jesus falou lá em João, se não me engano, João 8, sobre a mentira, né? Ele falou, o diabo é o pai da mentira, né? Então, se a mentira fosse acolhida ali na igreja, aí ia ser o diabo sendo acolhido no meio da igreja, né? Foi por isso, tá? Mas eles não poderiam ter sido expulsos. Eu acho que não, né? Porque depende da circunstância, né, Camille? Depende da seriedade do negócio. Eu não sei se vocês lembram, naquela época, quando foi instituída a lei, né, quando Moisés estava lá, a gente olha lá no livro de Levítico, né? Deus deu a lei para Moisés e Moisés transmitiu para o povo e falava lá, quando qualquer pessoa do povo pecasse, né, que tipo de animal deveria ser apresentado. É uma coisa que Camille nem gosta muito de falar, né? Mas é uma coisa que está lá na lei, né? Para mostrar todo o horror do pecado, né? O animal que deveria ser apresentado para ser sacrificado no lugar da pessoa que cometeu o pecado não era sempre o mesmo tipo de animal, não. Quando era alguém pobre, alguém humilde, poderia ser um pássaro, né? Uma rolinha, por exemplo. Quando era alguém que já tivesse mais posses, poderia ser uma ovelhinha, né? Ou um cabritinho. Agora, quando era alguém de destaque, alguma autoridade no povo, um príncipe, por exemplo, ou um sacerdote, o animal que tinha que ser sacrificado era um boi. Um animal muito maior. Por quê? Por que isso? Porque o estrago feito pelo pecado é muito maior quando a pessoa que o comete é alguém de destaque, né? Uma autoridade, por exemplo, né? E Ananias e Safira, com esse ato deles, eles tinham ganhado destaque, né? Da mesma forma que Barnabé, né? Não foi todo mundo que vendeu terreno ou propriedades e deu dinheiro lá para os apóstolos distribuírem. Quando alguém fazia isso, quase que automático. Hoje em dia também, se chegasse uma notícia dessas nas igrejas, né? Fulano tinha uma propriedade, né? Tinha um apartamento, vendeu e deu dinheiro para a igreja. Todo mundo, né? Ganha destaque. Né? E se você descobre que isso tudo era uma farsa, né? É um estrago muito, muito grande. Né? Então, as consequências teriam sido terríveis. Né? E Deus achou que não foi Pedro que matou. Foi Pedro que matou Ananias e Safira? Não foi. Primeiro Pedro falou assim, porque você mentiu ao Espírito Santo. Né? Então ele disse, você mentiu para o Espírito Santo, não foi para mim. Né? Pedro falando, não foi para mim, foi para o Espírito Santo que você mentiu. E você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. É assim que ele acabou de falar isso, ele caiu como morto. Não foi Pedro que matou, né? Foi Deus mesmo, né? Que fez provavelmente um ataque cardíaco, né? Fulminante ali em Ananias, e Ananias morreu. Né? Mas e logo depois, quando veio a Safira e confirmou isso, naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro também, né? Então também teve provavelmente um ataque cardíaco fulminante. Então foi Deus que os matou, né? Não foi Pedro, não foi nenhum dos apóstolos, nada disso, né? Foi o próprio Deus.
né? Então Deus achou que tinha que ser assim, né? A gente é que tem uma visão assim humanista. A gente, se fosse assim, aí Pedro o matou, a gente poderia ficar chocado e tal, né? Mas não foi Pedro, foi Deus que o matou, né? E Deus tem toda a autoridade, todo o poder e todo o direito de tirar a nossa vida quando ele bem entender, né? Se ele quiser tirar a minha vida aqui agora, é direito dele, né? E quem é qualquer pessoa, eu ou alguém da minha família, para reclamar, né? Não foi ele que me deu a vida? Ele dá, ele tira quando ele quer, né? Então, é direito dele.